Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os treinos longos, sobre os longões. Alguma vez você já ficou brigando com a sua cabeça tentando terminar um longão e não conseguia? Já pensou em desistir? Fica ansioso sempre quando você pensa que vai ter um longão no dia seguinte? Se você é uma dessas pessoas, fique comigo até o final. Hoje eu vou passar um monte de dica legal para que a gente possa terminar bem os nossos treinos longos e se sentir satisfeitos depois dessa sessão de treinamento. Eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia, e este é o canal Corrida e Performance. Vamos aproveitar que a gente está só começando, já se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, assim vocês não vão ficar de fora de nenhum dos conteúdos que estão por vir no nosso canal. Antes da gente entrar nas estratégias para a gente fazer bem o nosso treino longo, vamos definir o que é um longão. Existe muito debate por aí sobre se é longão, não é longão, 8 km é longão, não é longão. Então, por definição, o treino longo, o longão, é o maior volume que você faz na sua semana em uma única sessão de treinamento. Então, se você treina 5, 6 quilômetros nos dias da semana e chega num sábado, por exemplo, e você faz 8 quilômetros, esses 8 quilômetros são o seu longão. Se você treina durante a semana, está treinando para uma maratona e você faz 15, 16, 18 e no final de semana você vai fazer 30, 32, 35, isso também é longão. Então o treino longo, o longão, é o maior volume feito em uma única sessão durante a sua semana de treinamento. Geralmente esses treinos são realizados quando? No sábado ou no domingo, porque eles demandam realmente de mais tempo para serem realizados. E quais os benefícios do longão na nossa preparação ao longo das semanas, dos meses e dos anos? Bom, o treino longo ele aumenta a nossa capacidade aeróbia, a nossa capacidade de utilizar bem o oxigênio. Aumenta também a nossa resistência. Deixa também os nossos músculos mais fortes, o nosso coração mais forte. Um outro detalhe importante é que os treinos longos aumentam muito o número das nossas mitocôndrias, que são as nossas usinas energéticas lá na fibra muscular. Além disso, os treinos longos aumentam bastante a nossa rede capilar, aqueles microvasos que levam sangue ricos em nutrientes, ricos em oxigênio para a musculatura que está trabalhando. Então, por tudo isso, é importante que a gente realize os treinos longos para que a gente passe tempo sobre os nossos pés. Por que muitos de vocês acabam tendo medo, dos longões ou ficando ansiosos antes de fazer um longão? Primeiro, pela distância em si, você tem que passar muito tempo, às vezes algumas horas correndo sem parar, e o ideal é que o treino longo seja feito sem parar. E também o medo do desconhecido. Muitas das vezes, principalmente quando você vai fazer a sua primeira meia maratona, a sua primeira maratona, que você está fazendo um aumento progressivo de volume, você começa a correr distâncias que você nunca correu. Quem não se lembra dos primeiros 18 quilômetros, os primeiros 21 quilômetros, os primeiros 25, os primeiros 28 e assim por diante. Então é normal a gente sentir um pouco de ansiedade com esse desconhecido. É por isso que hoje eu venho trazer algumas estratégias bem legais para que vocês possam terminar bem os treinos longos de vocês. Então nós vamos pensar em estratégias para serem utilizadas no pré-treino, estratégias para serem utilizadas durante o treino e estratégias para serem utilizadas no pós-treino. A estratégia que a gente vai utilizar no pré-treino, ou seja, já na noite anterior que antecede o nosso longão, é a visualização. Então é muito importante que a gente pratique a visualização. Professor, como é que eu pratico visualização do meu longão? Bom, a gente vai pensar qual é o trajeto que a gente vai fazer, onde estão os pontos de hidratação ou se eu tenho que levar a minha própria água. Nós vamos pensar também quais são os pontos de referência. Por exemplo, eu vou até o posto de gasolina tal, eu vou até o supermercado tal. E nós temos que pensar também em problemas que eventualmente possam acontecer. Eu posso sentir uma dor inesperada, como que eu reagiria a essa dor, como que eu resolveria esse problema? Eu perdi um ponto de hidratação. Então tudo isso a gente já começa a visualizar na noite anterior ao nosso treinamento. Uma outra dica importante ainda no pré-treino é o nosso preparo mental para iniciar a sessão de treinamento. Então, se você se desloca de onde você mora até o local onde você vai iniciar o seu treinamento, já coloca no carro ali aquela música que te instiga, que te deixa lá em cima, que te deixa ligadão, porque o treino vai precisar dessa energia, Não tem nada mais desanimador
do que você ver alguém chegar para fazer um longão e parece que está arrastando o colchão ainda nas costas, morrendo de cansaço, quase dormindo para iniciar aquele treino intenso. E quando eu falo que o longão é um treino intenso, não é porque ele é um treino feito num ritmo forte. É que o grande tempo que a gente passa correndo, que a gente passa sobre os nossos pés, produz uma intensidade no nosso organismo. Então vocês já visualizaram todo o trajeto do treino, vocês já viram, já imaginaram terminando bem, terminando forte esse longão, já resolveram na cabeça de vocês eventuais problemas que possam acontecer durante o treino e no caminho para o treino vocês já foram ouvindo aquelas músicas que motivam, aquelas frases de impacto e já chegaram com a cabeça preparada para iniciar a sessão de treinamento. Então agora nós vamos falar das estratégias que a gente vai usar durante o treino. Quem de vocês nunca ouviu numa prova, no início de uma meia maratona ou de uma maratona, um espertinho que sempre grita: quilômetro 1, só faltam 20, ou quilômetro 1, só faltam 41, né? Isso acaba com a motivação de qualquer pessoa pensar no tamanho do treino que a pessoa ainda tem pela frente. Então, para o longão é a mesma coisa. A gente tem que organizar na nossa cabeça uma maneira da gente fracionar esse longão. Então eu não posso ficar pensando na distância como um todo. Eu tenho que focar quilômetro por quilômetro, ou pequenos trechos de 3 quilômetros, de 5 quilômetros. Isso eu estou falando se a gente vai fazer um longão de 20, um longão de 25 quilômetros. Já pensou você está no terceiro quilômetro e pensar que ainda faltam 22? Então quebrem na cabeça de vocês a distância. Eu vou até o mercado. Bom, quando eu chegar no mercado eu vou tentar esticar até aquele colégio. Daquele colégio eu vou dar a volta lá naquela lagoa. Depois eu retorno. Então vá trabalhando isso. São maneiras da gente ir enganando o nosso cérebro. Da gente ir minando aquelas forças que querem fazer com que a gente pare no meio do longão. E aí começou a correr. A dica principal é: estejam no presente. Estar no momento presente tira a sua ansiedade do que eventualmente possa ou não acontecer lá na frente. E como é que eu fico no momento presente? Eu vou focar na minha respiração, eu vou focar na minha passada, eu vou ver se o meu pé está fazendo muito barulho quando ele toca o chão e eu posso tentar aliviar isso. Então isso é muito importante, estar no presente. A cada 2 quilômetros é interessante que a gente faça um check-up mental. Eu começo desde a minha cabeça, vejo como que está a postura do meu rosto, se os músculos da minha face estão relaxados, os meus ombros, o meu trapézio, os meus braços, como eles estão se mexendo, as minhas pernas, se eu estou pisando abaixo do meu centro de gravidade. Então a cada 2 quilômetros faça um check-up mental para que você possa se enxergar correndo. E aí corrija eventuais falhas de postura. Isso vai ajudar você a manter uma boa forma de corrida durante todo o treino e também vai distrair a sua mente daquela pressão que ainda faltam 10, faltam 15, faltam 20. Você vai ficar ansioso pelos próximos 2 quilômetros, onde você vai fazer o check-up novamente. Quando estiver chegando agora nos quilômetros finais, faltando 3 quilômetros, 2 quilômetros, já comece durante o treino a visualizar o final do teu treino. Você pode visualizar, por exemplo, o seu isotônico geladinho lá te esperando, a sua água de coco, aquele café da manhã que você combinou com você mesmo, que se você vencesse o seu longão, você se daria de presente. E você pode imaginar também, principalmente quando você tem uma prova-alvo, no último quilômetro do seu treino longo, você se aproximando da linha de chegada daquela prova-alvo. Então, por exemplo, alguém vai fazer uma maratona em Amsterdã, onde a chegada é linda, você chega num estádio. Então você está terminando o seu longão, se imagine entrando no estádio e correndo ali os últimos 400 metros dentro do Estádio Olímpico de Amsterdã. Isso é muito bacana, isso ajuda muito a você terminar bem o seu treino, terminar forte o seu treino e te dar confiança para as próximas sessões de treinamento. E as estratégias que são utilizadas no pós-treino também são muito importantes. Porque o treino longo, ele não causa só um aumento de demanda física, ele também causa um estresse mental. Então, colocar a cabeça em modo de relaxamento depois, você tentar deitar um pouco, tentar esquecer um pouco os problemas e voltar ao seu estado normal é muito importante. Então, descansar uma meia horinha, enquanto coloca as pernas para cima, e eu já postei aqui uma série de atividades para que sejam feitas no pós-treino. Eu vou deixar o link para esse vídeo no final do vídeo de hoje.
Você aproveita também para relaxar, para ouvir uma música suave, para acalmar o teu cérebro da demanda que ele passou durante o treino longo. Espero que vocês possam colocar essas dicas bem simples, mas que vocês possam fazer um excelente longão na próxima sessão de treinamento de vocês. Quem quiser saber mais sobre essas dicas mentais, eu tenho um curso de treinamento mental para corredores. Nós fizemos 2 sessões no ano de 2020 e teremos a 3ª turma no início de 2021. Deixem nos comentários se vocês acham interessante essa técnica mental, se querem aprender mais sobre treinamento mental, e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo.